excelência. Então eu gostaria que você tivesse o desejo de prestar atenção. O terceiro galardão, conforme diz em Apocalipse 19, 7, diz: vindas são as bodas do Cordeiro. Que é as bodas do Cordeiro? Que é a nova terra e os novos céus, que fala referente às 10 características da Nova Jerusalém. Descerá a Nova Jerusalém, conforme Apocalipse 21, 16, do reino de Deus, e ela estabelecerá sobre a Jerusalém terrena. Então, nos dias de hoje, eu digo para o nosso coração, para as nossas vidas, que não é um conto de fada, é uma realidade, não é uma história, é uma história verídica que Deus relata na sua palavra, que existe nos dias de hoje, a Nova Jerusalém que se encontra no reino de Deus. E essa Nova Jerusalém, Deus dá as suas características. Diz a palavra de Deus: descerá a Nova Jerusalém, conforme Apocalipse 21, 16, que ela tem 12.000 estádios, que corresponde a algo interessante para nós fazermos uma análise e uma reflexão, que é de 3.124 cidades do tamanho do estado de São Paulo, em largura, em comprimento e altura e profundidade, formando um quadrado. O versículo 18 diz: e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro puro. 19, e os fundamentos do muro da cidade e das 12 portas são adornadas de todas as pedras preciosas, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisoprásio, jacinto e ametista. Aquilo que os homens brigam hoje na face da terra, para a vida deles, que é ouro puro, nós temos na Nova Jerusalém, e temos 12 tipos de pedras preciosas. E daí dá para nós fazermos uma imagem, tentar fazer uma imagem na nossa mente e tentar entender como que é essa Nova Jerusalém. Hoje nós estamos fazendo uma imagem na nossa mente, mas quando nós descermos à sepultura, aqueles que forem salvos, esses verão com os seus olhos a Nova Jerusalém, e nós não vamos apenas contemplar com a nossa visão, mas nós vamos viver nessa Nova Jerusalém. E em Jerusalém terrena haverá uma espécie de sobrecéu, que conforme Isaías 9:7 diz: do incremento desse principado de paz não haverá fim. O reinado de Jesus Cristo não haverá fim, será por toda a eternidade, sobre o seu domínio e sobre o seu governo. Agora nós vamos ver as 10 características da Nova Jerusalém. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque cada característica é uma característica grandiosa. Preste atenção. A primeira característica da Nova Jerusalém, Apocalipse 22, 1 diz: e mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Na Nova Jerusalém tem o trono de Deus e do Cordeiro, e debaixo desse Cordeiro sai um rio puro de água cristalina, que se divide em 2 rios e que emanam rios de água viva para Jerusalém terrena. E aonde quer que esse rio passe, ele traz vida
toda espécie de vida para árvores, toda espécie de vida para qualquer tipo de animal, toda espécie de vida para o ser humano. Aonde quer que esse rio passe, aonde quer que essa água passe, por onde ela passa, traz vida. Então a primeira característica da Nova Jerusalém é um rio cristalino. Então, uma das coisas que dá para a gente entender, que no reino de Deus, ou no paraíso, ou na Nova Jerusalém, nós não sabemos se vai ter algum tipo de indústria, mas uma coisa a gente pode saber, que vai ter um rio puro de água cristalina. Eu acredito que só o vapor daquele rio, dessas águas cristalinas, que sobrevêm sobre a vida das pessoas, trazem vidas para a vida de todas as pessoas, mas somente vão participar aqueles que estiverem inscritos no livro da vida. A segunda característica, Ezequiel 47:12 diz: e junto a esse rio da vida tem 2 ribeiros, que haverá toda sorte de árvores que dá fruto para comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nem seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio para as nações. Apocalipse 22:2 diz: e no meio da praça tem a árvore da vida, que produz 12 frutos que se renovam de mês em mês, e as folhas das árvores que são saúde para as nações. Então nós vemos que a segunda característica da Nova Jerusalém é a árvore da vida. E o que a árvore da vida produz? Produz 12 frutos diferentes que se renovam de mês em mês, e as folhas das árvores são saúde para as nações. Nós estamos falando relacionado ao milênio, e a árvore da vida estará na Nova Jerusalém com seus 12 frutos que se renovam de mês em mês, e não somente os frutos, mas as folhas das árvores são saúde para as nações. Para que as nações venham ter saúde, elas vão ter que vir até Jerusalém terrena, até Jerusalém celestial, para usufruírem das folhas e dos frutos das árvores da vida, que se renovam como saúde para as nações. Então essas folhas e esses frutos renovam a saúde das nações. E em pleno século 21, eu não sei como que a ciência não investe nas folhas e nos frutos e nas árvores como solução para as enfermidades, para as doenças, porque a Bíblia diz, é evidente que a Bíblia diz, fala sobre a árvore da vida, mas certamente tem as suas árvores, o seu potencial, certamente as suas folhas, os seus galhos e os seus frutos deve produzirem benefício de alguma forma para as nações. E a ciência nos dias de hoje não investe em favor disto. Se investissem, na minha opinião, teriam grandes benefícios. A terceira característica que nós vamos ver na Nova Jerusalém, e estará o trono de Deus e do Cordeiro na Nova Jerusalém. A palavra de Deus está dizendo que terá
dois tronos na Nova Jerusalém, a de Deus e a do Cordeiro. E nós, com os nossos olhos físicos, vamos ver Deus e vamos ver o Cordeiro. Mas acontece que existe uma diferença entre Deus e o Cordeiro. O Cordeiro é a imagem e semelhança de Deus. O Cordeiro veio, nasceu de forma sobrenatural, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Ele tem a imagem de um homem, mas Deus, nós não podemos dizer qual é a sua forma, de que jeito será Deus, mas a palavra de Deus diz que nós vamos ver Deus assentado no seu trono. E uma outra pergunta: e o Espírito Santo, aonde fica nessa situação? O Espírito Santo também tem o seu trono, só que o Espírito Santo, ele não está assentado no seu trono, ele está trabalhando até os dias de hoje. Mas a palavra de Deus não fala sobre 3 tronos, não fala sobre o trono que está assentado o Espírito Santo, mas fala sobre o trono que está assentado Deus e o Cordeiro de Deus, que é Cristo, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E a quarta característica que nós vamos ver, diz que nós veremos o seu rosto, nós contemplaremos o seu rosto, nós vamos contemplar o rosto de Deus e vamos contemplar o rosto do Cordeiro. A quinta característica, Apocalipse 22, 4c, e na sua testa estará o seu nome. Hoje o Cristo, Cordeiro de Deus, tem o seu nome. Nós chamamos de Jesus o Cristo, outros chamam de Emanuel, mas a palavra de Deus diz que na sua testa terá um novo nome, e somente saberá esse novo nome aqueles cujo nome estiverem escrito no livro da vida. E a sexta característica, Deus iluminará para toda a eternidade a Nova Jerusalém com a sua glória. Não haverá sol, lua e noite. Não haverá mais sol, nem lua e nem noite. O dia não será conhecido como dia, mas o dia será conhecido como Deus iluminando a Nova Jerusalém com a sua glória por toda a eternidade. Deus, ele ilumina não somente o planeta Terra, mas ele iluminará com a sua glória todo o universo. Então, tem determinadas coisas que a gente não consegue entender, que a gente não consegue compreender com a mente limitada que nós temos. Para aqueles que param, ficam analisando, ficam refletindo, ficam tentando entender o que quer dizer estes versículos. Eu quero dizer que na maioria das vezes nós não entendemos e não compreendemos com a nossa mente limitada aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está revelando na sua palavra. Mas Deus está dizendo que o dia não será mais iluminado pelo sol, nem pela lua e nem pela noite, mas sim pela sua presença, pela sua glória. Aleluia. E não haverá mais noite, não haverá mais cansaço, nós não teremos um corpo limitado sobre o cansaço. Aqueles que estiverem seus corpos glorificados não terão cansaços, mas terão um corpo glorificado, conforme a imagem e semelhança de Jesus. Jesus ressuscitou,
e ressuscitando, ele é a primícia daqueles que dormem. A sétima característica: ao que vencer, darei de comer do maná escondido, pão de coentro com gosto de mel. Na Nova Jerusalém terá pão de coentro com gosto de mel, e nós, com o nosso corpo glorificado, vamos nos alimentar de pão de coentro e vamos sentir o gosto do pão de coentro, que é gosto de mel. A oitava característica: e darei uma pedra branca e um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, somente aquele que recebe. Nós teremos um novo nome, não seremos conhecidos pelo nosso nome da terra, mas Deus dará aos salvos um novo nome. Como Deus tem o seu novo nome, nós também teremos o nosso novo nome, e Deus nos dará um novo nome. A nona característica: assentaremos à mesa das bodas do Cordeiro com Abraão. Conheceremos Jesus, Abraão, e reconheceremos uns aos outros, e teremos mentes restauradas, conforme Isaías 11, 6 a 10, Isaías 65, 20 a 25, Zacarias 8, de 3 a 7 e Mateus de 8 a 11. A palavra de Deus diz que nos assentaremos na mesa do Cordeiro para participarmos das bodas do Cordeiro. Vamos conhecer Jesus, vamos conhecer Abraão, e vamos reconhecer uns aos outros e termos mentes restauradas. Não seremos como robôs que não sabem o que fazem. Nós teremos, de uma certa forma, livre arbítrio no reino de Deus, na Nova Jerusalém, assentado para nos alimentarmos na mesa das bodas do Cordeiro. A 10ª característica: vamos nos alimentar na bodas do Cordeiro com pão de coentro, que tem gosto de mel. Vamos beber vinho e participar das bodas do Cordeiro. Esse vinho eu não sei se lá vai ter fábrica de vinho, porque, conforme eu já disse, vou repetir, a palavra de Deus revela na sua palavra, em termos, o reino espiritual. Muitas coisas Deus não revela, então nós vamos ter muitas surpresas, mas a palavra de Deus diz que nós vamos participar da bodas do Cordeiro, vamos nos alimentar com pão de coentro, que tem gosto de mel, e vamos beber vinho. E o que é um corpo glorificado? E qual a finalidade do corpo glorificado? Conforme Lucas 24, 37 a 43, os discípulos pensavam que viam algum espírito quando viu Jesus. E Jesus disse: vede as minhas mãos e pés, tocai e vede, pois não sou espírito com alma, que não tem carne e osso como eu tenho. Corpo glorificado significa espírito mais alma e mais corpo glorificado, que era a mesma aparência do seu corpo natural. Versículo 42 diz: e apresentaram um peixe assado e um favo de mel, e Jesus comeu diante deles, sentiu o gosto, o paladar de cada um deles. Então teremos corpos glorificados com os sentidos aguçados, do paladar, do tato, da visão, da audição e do olfato. Todos esses sentidos nós teremos aguçados num corpos glorificados.
Apocalipse 19, 7 e 9 diz: porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. 24, 5 diz: a primeira ressurreição, e reinaram com Cristo 1000 anos. Apocalipse 26 diz: felizes aqueles que têm parte na primeira ressurreição, mas serão sacerdotes e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então nós vimos aqui 10 características do corpo de Cristo, características interessantes, que nós devemos refletir, analisar, ponderar. E uma coisa que eu quero que fique gravada no nosso coração, na nossa vida, que nós temos que batalhar para que os nossos nomes continuem escritos no livro da vida. Isto é o mais importante do nosso coração e das nossas vidas. E como sacerdote, nós também como sacerdote, oramos, intercedemos e clamamos pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, porque a palavra de Deus diz em Atos: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então eu quero dizer para o seu coração, e eu quero dizer para a sua vida, que Deus está trabalhando no seu coração, que Deus está trabalhando na sua vida, e que Deus está trabalhando no coração e da vida daqueles que fazem parte da sua família. Não desista de orar pela vida das pessoas que fazem parte da sua família, da sua parentela, daqueles que você gosta, daquele que você deseja, que eles venham viver uma vida eterna em Cristo Jesus, porque aqui a nossa vida é passageira, e se o homem não conhecer o pão da vida e a água da vida, não tem valor, não tem significado nenhum, não tem sentido nenhum, não vale a pena viver sem ter a oportunidade de querer e ter o desejo de conhecer Jesus, o pão da vida, o Cordeiro de Deus, que veio, que foi crucificado, que ressuscitou o terceiro dia. E eu gostaria de abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre as 10 características da Nova Jerusalém? Na outra aula o pessoal fizeram algumas perguntas, mas aqui o pessoal não tem mais pergunta, mas eu quero dizer para você que em casa, se você tem pergunta, faça suas perguntas aí, e a gente vai responder dentro do possível, amém? Mas é melhor a gente fazer as nossas perguntas, porque talvez a nossa dúvida seja a dúvida de outras pessoas. Então, eu quero convidar você para finalizar esse vídeo e dizer da seguinte forma: enquanto o irmão Rodolfo vai estar preparando ali o cântico da voz da verdade, enquanto ele está ali preparando, eu quero dizer para você que vale a pena a gente estudar a palavra de Deus. E eu convido você a rever todos esses vídeos. Se você não tem interesse por escatologia, por causa de ser um assunto complexo, difícil, mas é um assunto dinâmico, que nós precisamos ter o desejo de conhecer, porque não adianta nada eu ler a Bíblia, passar por cima e não tentar entender o que Deus revela através da sua palavra para o meu coração e para a minha vida. Então eu gostaria de convidar você a rever todos os vídeos sobre escatologia. E agora nós vamos ouvir este cântico
da voz da verdade que fala sobre a Nova Jerusalém, além do Rio Azul. Preste atenção nesse hino, nesse cântico. É aí que você vai morar toda a sua eternidade. Eu quero dizer para você que quando você descer à sepultura, você tem um corpo, uma alma e um espírito eterno. Então, você tem 2 lugares para morar na sua eternidade. Ou você vai morar no reino de Deus, na Nova Jerusalém, ou você vai viver a sua eternidade no inferno. O inferno vai ser jogado dentro do lago do fogo do enxofre. Então, eu também gostaria de convidar você a ver o vídeo que fala sobre o grande julgamento do trono branco. Enquanto o irmão está abaixando, e já vai passar para os nossos corações, para as nossas vidas. Amém? Se o irmão quiser finalizar aqui, eu agradeço e a gente continua. Pode finalizar a live. Baixou? Então pode colocar, depois você finaliza. Presta atenção neste cântico. A única coisa que vale a pena na vida é você ter o desejo de conhecer Deus. Se você viver aleatoriamente, sem ter o desejo de conhecer Deus, desculpa, mas eu tenho que te dizer uma coisa: não vale a pena. Não vale a pena viver sem ter o desejo de conhecer Deus, sem que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe
é seu muro, além do rio azul. Morte, choro,